o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos, provar aos poucos uma solidão e o desamparo deste mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu, nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos, provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu, nós pescamos coisas distintas, mas mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida, rumo
e de propósito. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Oh, quem sabe o dia o fará mudar. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, já que foi assim, naquele jardim te desagradei, fiz-me reverente, não fiquei contente em te obedecer. Pequei, tornei-me escravo de mim mesmo, servo do enganoso coração, fugi. Fiquei só, sem ti, Senhor. Doeu. Já que foi assim, em outro jardim, eu te contemplei. Teu semblante triste, que por mim insiste em se oferecer, morrer, e perdoou-me totalmente, livre do pecado então me fez. Voltei, contigo estou e vou assim. Mas já que é assim, tua vida em mim, minha vida é caminhar teus passos e sonhar teus planos, é o que quero enfim. Viver, lutar, vencer, servir, amar, nem que seja um pouco só do muito do teu grande amor por mim. Nem que seja um pouco só do muito do teu grande amor por mim.
eu vou dormir, carregando ainda minha dor. Quantos dias mais, quantas noites mais, até quando estarei assim? Chego a pensar se bom será ver um outro dia amanhecer e continuar a me ver aqui. Eu preciso sustentar meu coração. Eu sei que sou mais um na multidão, mas eu creio ainda no Senhor, que me fez e sabe como eu sou. Eu sei que Ele cuidará de mim. Seus olhos me veem, assim como estou, mesmo no escuro, sinto-me seguro, estou no seu amor. A luz se apagou, eu vou dormir, carregando ainda minha dor. Quantos dias mais, quantas noites mais, até quando estarei assim? Chego a pensar se bom será ver um outro dia amanhecer e continuar a me ver aqui. Eu preciso sustentar meu coração. Eu sei que sou mais um na multidão, mas eu creio ainda no Senhor, que me fez e sabe como eu sou. Eu sei que Ele cuidará de mim. Seus olhos me veem, assim como estou, mesmo no escuro, sinto-me seguro, estou no seu amor. Mesmo no escuro, sinto-me seguro, estou no seu amor. Mesmo no escuro, sinto-me seguro, estou no seu amor. Certa vez alguém caído percebeu que os outros eram outros como eu. Perceberam seu cansaço, mais distantes nos seus passos, se negaram a lhe oferecer a mão. Mas no meio desses outros houve alguém que, chegando perto, logo o ajudou, pois tratou seus machucados, deu carona em uns trocados e ainda com amor o hospedou. Esse é o mundo de distantes próximos,
Essa gente tão igual a nós está só porque passamos longe. Mas alguém tem que lhe dar o pão. Alguém tem que mostrar-lhe a luz. Alguém que ama igual. Certa vez alguém caído percebeu que os outros eram outros como eu. Perceberam seu cansaço, mais distantes nos seus passos, se negaram a lhe oferecer a mão. Mas no meio desses outros houve alguém que, chegando perto, logo o ajudou, pois tratou seus machucados, deu carona e uns trocados, e ainda com amor o hospedou. Esse é o mundo de distantes próximos. Essa gente tão igual a nós está só porque passamos longe demais. Alguém tem que lhe dar o pão. Alguém tem que mostrar-lhe a luz. Alguém que ama igual Jesus. Conduze-me, ó Senhor, em todo meu caminhar. Alegra-me sempre estar em tua presença. Som do meu coração, aceita o meu louvor. Ensina-me mais a te adorar. Não quero só com a voz cantar. Tu vês minha alma como está. Quero obedecer, melhor assim, se dentro de mim, com todo o meu ser, te buscar. Conduze-me, ó Senhor, em todo o meu caminhar. Alegra-me sempre estar em tua presença. Som do meu coração, aceita o meu louvor. Ensina-me mais a te adorar. Não quero só com a voz cantar. Tu vês minha alma como está. Quero obedecer, melhor assim, se dentro de mim, com todo o meu ser, eu for. Não quero só com a voz cantar. Tu vês minha alma como está. Quero obedecer, melhor assim, se dentro de mim, com todo o meu ser, eu for. Melhor assim, se dentro de mim, com todo o meu ser, eu for.
meu ser eu for adorador. Há quem diga, seja fácil crente ser, e se implore a torne até a rica fé. Mas se Deus diz, eu me calo, me resguardo a obedecer. Afinal eu servo sou e Ele é Deus. Há quem diga, seja fácil crente ser, se implore a torne até a rica fé. Mas se Deus diz, eu me calo, me resguardo a obedecer. Afinal, eu servo sou e Ele é Deus. Mas quem pensa em servir a Jesus como Senhor tem que dar-se totalmente e tomar a própria cruz. Toma a cruz, a Bíblia diz, se você quer de Cristo ser servo útil, preparado. Toma a cruz, eis o mandado. Tomar a cruz não é carregar um peso, um fardo, uma enfermidade que chegar, mesmo que chegar. Toma a cruz, a Bíblia diz, se você quer de Cristo ser servo útil, preparado. Toma a cruz, eis o mandado. Tomar a cruz é testemunhar, mesmo que o mundo inteiro venha contestar, venha contestar. Mas quem pensa em servir a Jesus como Senhor tem que dar-se totalmente e tomar a própria cruz. Toma a cruz, a Bíblia diz, se você quer de Cristo ser servo útil, preparado. Toma a cruz, eis o mandado. Toma a cruz, a Bíblia diz, se você quer de Cristo ser servo útil, preparado. Toma a cruz, eis o mandado. Toma a cruz, toma a cruz.
Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio conduze-me, ó Senhor, em todo o meu caminhar. Alegra-me sempre estar em Tua presença. Som do meu coração, aceita o meu louvor. Ensina-me mais a Te adorar. Não quero só com a voz cantar. Tu vês minha alma como está. Quero obedecer. Melhor assim, se dentro de mim, com todo o meu ser, te buscar. Conduze-me, ó Senhor, em todo o meu caminhar. Alegra-me sempre estar em Tua presença. Som do meu coração, aceita o meu louvor. Ensina-me mais a Te adorar. Não quero só com a voz cantar. Tu vês minha alma como está. Quero obedecer. Melhor assim, se dentro de mim, com todo o meu ser, eu for. Não quero só com a voz cantar. Tu vês minha alma como está. Quero obedecer. Melhor assim, se dentro de mim, com todo o meu ser, eu for. Melhor assim, se dentro de mim, com todo o meu ser, eu for. Melhor assim, se dentro de mim, com todo o meu ser, eu for. Adorador. Bom dia, irmãos. Hoje nós estamos aqui para o nosso culto de adoração, como temos todos os domingos, mas hoje tem um motivo especial, né? É o Dia da Mulher Congregacional. E, em primeiro lugar, eu quero justificar a ausência da nossa irmã Lília. Ela não está bem, o problema na perna dela está um pouquinho agravado, ela está fazendo tratamento, e ontem, então, ela nos ligou pedindo que nós estivéssemos aqui representando-a, e nós fazemos isto com muito prazer, mas lamentando pela ausência dela. Vamos estar orando daqui a pouco, vamos incluí-la em nossas orações, como temos feito, para que Deus possa estar abençoando a nossa irmã, que tem sido lutadora, tem sido uma brava mulher, lutando contra as limitações físicas, mas fortalecida no Senhor. E, inclusive, é para nós um referencial muito bom, né? Então, nós vamos começar
agradecendo a Deus por esse momento, pedindo a bênção do Senhor para este culto, e logo depois os levitas estarão participando. Senhor, nós entregamos, ó Pai, nesta manhã, este dia, ó Pai, que é um dia reservado para a nossa adoração a Ti, como comunidade cristã. Nós Te adoramos todos os dias, em todos os momentos, e esta é a nossa posição diante de Ti, como necessitados da Tua graça, mas há este dia de alegria em que a gente se reúne na Tua casa. E agora nós estamos aqui pedindo que a Tua bênção esteja sobre nós, que este seja um encontro em que mais uma vez possamos sentir a Tua presença e que Tu fales ao nosso coração. Nós assim Te oramos e entregamos tudo o que vamos fazer, que Tu aceites como a melhor oferta que nós podemos te colocar diante de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Vamos nos colocar de pé para adorar a Deus. Amém. Neste lugar, você crê nisso? Ele está aqui habitando no meio de nós. Ele está em nós.
Semana passada, o pastor, no final da pregação dele, ele estava falando sobre o caminho de Emaús. E naquele texto havia 2 homens, né, que estavam caminhando com Jesus ali, mas não o reconheceram. E muitas das vezes a gente se encontra assim. Jesus está do nosso lado, a gente está na casa dele, mas não o reconhece. Que a gente possa sempre reconhecê-lo e que entender o que é o sentido que ele morreu lá na cruz por nós, se entregou por nós. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele é soberano em nossas vidas. Amém. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? E ele é tão sábio, ensina em amor. E ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? E quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? E ele é tão sábio, ensina em amor. E ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, e
Pai, por mais uma oportunidade, Pai, de estar aqui louvando, engrandecendo o seu santo nome, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na igreja, na minha vida, Pai. Senhor, obrigado, Tu és bom. Amém. Não há outro. Não há
Essa próxima canção diz: toma a mim, rendido estou. Que possamos fazer dessa canção uma oração ao nosso Deus, que estamos rendidos a Ele, dependemos dEle e sem Ele não somos nada. Aleluia. a necessidade de fazer uma mudançazinha, mas está tudo bem, já está sendo gravado de novo, mas teria um vídeo, agora nós vamos deixar para depois, porque tem que esperar carregar um pouquinho para poder
projetar o vídeo. Bom, então vamos esperar a entrega das nossas lembrancinhas. Olha a minha, hein? Bom, né? Ganhar presente, é bom ser lembrado, né? Esses homens de coragem estão sendo corajosos mesmo, né? Fazendo tudo bonitinho para nós. Acho que terminou, né? Nós vamos convidar a preletora de hoje. Ela é pouco conhecida, mas ela vai estar aqui nos abençoando com a palavra do Senhor, né? Porque ela é muito conhecida dos pais, dos avós, dos tios, porque as criancinhas a amam muito, e o trabalho das crianças, que ela faz com as crianças, mas hoje ela vai estar aqui ministrando a igreja, especialmente louvando o Senhor, ministrando a oração de nós mulheres, né? Graciane Xavier, é um prazer, que Deus a abençoe. Eu vou pedir para a Vanete. Cadê a Vanete? Vanete está aí, não? Vem aqui, Vanete, por favor. Vou pedir que você ore, abençoando a vida da Graciane, que a gente possa usá-la. E aí, quem vai ficar ela? Senhor, Deus, Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por este momento que passamos na tua presença. Queremos agradecer, Senhor, pelo dia de estudo que estás nos concedendo. Obrigado, Senhor, porque estamos com vida, estamos te agradecendo por essa vida, Senhor, que nós temos, porque é a permissão do Senhor que nós estejamos aqui. Muito obrigado, Pai, nesse momento pela tua palavra, que será ministrada pela tua serva Graciane. Que, ó Pai, o que sair da boca dela, dos lábios dela, seja, Pai, a tua palavra vinda de ti. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai, use a tua serva, Pai, nesse momento. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tens dado, por tudo que ainda há de fazer. Nós te agradecemos por tudo, em nome santo de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, é um prazer para mim poder estar aqui nesta manhã, para falar aquilo que o Senhor falou primeiro no meu coração, para compartilhar com os irmãos. E quando a Lívia me convidou, eu fiquei um pouquinho assustada, e foi no finalzinho de maio. Ela falou: não, você tem bastante tempo para se preparar. E Deus começou a falar no meu coração a partir daquele dia. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei assim, preocupada, porque Deus me deu uma palavra e eu não sabia o tema. E depois que a Lívia veio me dizer qual seria o tema, e eu cheguei para o Bruno e falei: vou mudar a palavra, não vou falar isso. Tem tantas mulheres fortes na Bíblia, eu vou falar de Joquebede. E aí eu fui orar ao Senhor, e o Senhor falava mais claramente ao meu coração sobre essa palavra que eu vou compartilhar para vocês. E eu fazendo a caminhada com a Amanda, tadinha, ela escutava, eu dizia: Amanda, eu estou com um texto, mas eu não consigo ver uma aplicação para esse texto de acordo com o tema. E a gente voltando da caminhada, ela está ali, ela pode confirmar isso. E Deus começou a ministrar no meu coração. Eu falei: Amanda, eu posso pregar para você? Eu posso falar para você aquilo que Deus está falando comigo? Ela: pode, mãe. Eu falei: então é isso. Clareou, irmãos. Foi algo assim que eu senti da parte de Deus. E eu vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de João, capítulo de número 4. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo de número 30. É a mulher de Samaria.
Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirou-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Eu só vou pedir que o Bruno abra para mim aqui, faz favor. Irmãos, eu creio que a verdade central neste texto é que mesmo em tempos difíceis, em tempos de crise, o Senhor, Ele não se ausenta, mas Ele vem ao nosso encontro. E neste texto que nós lemos, Jesus ele ia da Judeia para a Galileia, e era necessário que ele passasse por Samaria.
Isso chamou minha atenção. Era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus tinha ali um propósito. E o meio mais rápido, a gente sabe, a gente lendo os comentários bíblicos, que o meio mais rápido de atravessar da Judéia para a Galiléia realmente era passar por Samaria. Porém, esse não era, meus irmãos, um caminho popular para os judeus, porque os judeus, eles não se davam com os samaritanos, então eles se desviavam para evitar qualquer tipo de contato com os samaritanos. E os samaritanos, eles eram uma raça mista, formada por israelitas que se casaram com pessoas de outras nações. Então, muitos deles praticavam também uma religião mista. Eles adoravam a Deus, mas eles também adoravam a outros deuses, né? Eles praticavam a idolatria. E os judeus dos dias de Jesus, eles consideravam os samaritanos impuros e eles não queriam nenhum tipo de relacionamento com esse povo, né? Com os samaritanos. E eu acredito que quando Jesus ele entra na cidade de Samaria, os discípulos de Jesus, eles estranham. Mas eles confiavam no Mestre, eles confiavam em Jesus e eles o acompanharam. Mas eles não sabiam que Jesus, ele tinha um encontro marcado naquela cidade. E a hora sexta, a gente sabe que é ao meio-dia. E ele sabia que uma mulher iria até a fonte, até o poço de Jacó buscar água. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus onisciente. Ele conhece o nosso coração. E assim como Ele conhece o nosso coração, Ele também conhecia o coração daquela mulher. Ele viu as suas tristezas, Ele viu as suas angústias, Ele viu a sua dor. E nós podemos ver aqui a ação de Jesus em ir ao encontro daquela mulher. Talvez aquela mulher tenha tentado sozinha acabar com as suas dores, com as suas tristezas. Ela já não suportava mais o desprezo, ela já não suportava mais a dor que vivia, e Jesus sabia disso. Assim como Ele sabe a tua dor, como Ele sabe a minha dor, como Ele sabe aquilo que vai no mais profundo do nosso coração, o Senhor também sabia aquilo que se passava no coração daquela mulher. E aí, Jesus, a gente continuando lendo o texto, ele para descansar junto a um poço em Sicar, que é uma cidade samaritana, enquanto os discípulos foram à cidade comprar comida. Irmãos, eu fiquei pensando, eu não sei qual foi a estratégia que Jesus usou para que todos os seus discípulos fossem comprar comida. Eu acho que bastava um ou dois, mas todos, isso eu fiquei pensando. E nós sabemos só de uma coisa, o mestre, ele fica sozinho. E de repente o tão encontro acontece. E para uma mulher ir à fonte, ao meio-dia, a hora mais quente do dia, não era coisa comum. As mulheres do Oriente Médio, geralmente, elas vão buscar água para os seus afazeres domésticos de manhã cedinho, ou então à tarde, quando já é mais fresco. E a mulher samaritana, ela tinha o quê? Uma má reputação. E por ela ter essa má reputação, ela deve ter ido à fonte, né? Ela foi à fonte, o texto nos afirma isso. Encher o seu cântaro ao meio-dia, justamente para não se encontrar com outras mulheres que eventualmente poderiam desprezá-la. E Jesus, ele olha, como nós já vimos aqui, o interior. E o Salmo 139 é um salmo que fala muito ao meu coração, que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. O Senhor sabe tudo aquilo que se passa na nossa vida, porque Ele é nosso Deus onisciente. Com aquela mulher, meus irmãos, não foi diferente. E eu, meditando na palavra do Senhor, eu fiquei pensando que, de repente, isso é uma interpretação minha, aquela mulher, ao olhar para Jesus,
naquela fonte, ela pode ter sentido um pouco de receio, de medo ao se aproximar, mas eu creio que Deus deu a ela força e coragem para que ela se aproximasse ali de Jesus. Afinal, ela tinha que buscar água, né, para os seus afazeres domésticos, e ela já estava atrasada, porque ela deveria começar os seus afazeres domésticos bem cedinho, mas por causa de sua má reputação, pela vergonha, pelo medo de ser desprezada, né, ela deixava um pouquinho para mais tarde. E Jesus, então, ali, ele começa um diálogo com aquela mulher, né? Ele inicia ali um diálogo, e no versículo 9, ele pede àquela mulher água, e ela faz um questionamento a ele. Ela diz: como sendo tu judeu, pede para mim, que sou samaritana, água? Porque não era comum naquela época os homens falarem com mulheres em lugares públicos, sem eles conhecerem ela, e especialmente um judeu falar com um samaritano. E um detalhe, quando Jesus pede água a ela, ele não tinha ali um copo, ele teria que beber de algum recipiente que ela iria fornecer a ele. E se um judeu, naquela época, comesse ou bebesse alguma coisa feita por um samaritano, ele era considerado impuro, e ele teria que ficar afastado do convívio familiar por 40 dias. E aí Jesus continua, ele diz para ela: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mas ela não entende, irmãos. Jesus está ali a oferecer uma água que iria saciar a sua sede espiritual, porém ela não o compreende. Mas eu creio que as palavras de Jesus, a partir do primeiro momento que ele começou a falar com ela, as palavras de Jesus começaram a mexer no seu interior. E Jesus vai então conversando com ela. E o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus vai instruindo aquela mulher na palavra. E eu fico a imaginar aquela mulher, ela querendo ouvir mais, atenta à palavra proferida por Jesus. Porque Jesus foi ali com um propósito. Aquele encontro não foi um encontro por acaso, mas Jesus já havia determinado, né, que ele estaria ali na hora sexta, ao meio-dia, porque ele sabia que aquela mulher estaria ali. Nós sabemos que Jesus ele veio a este mundo com uma missão, que é salvar e buscar aquele que estava perdido. E eu gosto muito de um texto que está em Romanos 5:8, que fala que Jesus é a maior prova de amor de Deus para o mundo, que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer prova de amor maior que esta? E no encontro com a mulher samaritana, Jesus está quebrando várias barreiras para que ele alcance o coração daquela mulher. Ele quebra a barreira racial, que é um judeu falando com uma samaritana. Ele quebra a barreira cultural, que é um homem conversando com uma mulher. E ele quebra a barreira moral, que é um homem, e no caso ali um profeta, está falando com uma pecadora. Então a gente pode ver que Jesus ele não faz acepção de pessoas. E nos versículos 12, 13, 14, 15, meus irmãos, o diálogo continua. És tu, ela diz, né? Porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E no versículo 15 ela diz: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Meus irmãos, Jesus está oferecendo a ela uma água viva,
uma água que vai saciar a sua sede espiritual, e com isso ela terá a vida eterna. E a gente sabe que a vida eterna é a vida que Deus dá com o perdão dos pecados. Começa no momento em que a gente recebe ao Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. E essa vida vai durar para sempre, até o céu. E Jesus, em João 17, na sua oração, ele fala ao Pai: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Irmãos, nos versículos 17 e 18, há ali um confronto. Jesus desafiou aquela mulher a considerar a sua condição de pecadora, pedindo que ela chamasse o seu marido. E antes que a mulher pudesse crer em Jesus como aquele que podia dar a ela a água viva, a vida eterna, ela precisava reconhecer a sua condição de pecadora. E a Bíblia diz, lá em Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a existir, passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, todos nós já nascemos com a natureza pecaminosa, ou seja, com o desejo de fazer tudo que desagrada a Deus. A Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia também diz em Romanos 3,10, não há justo nenhum sequer. E o único mediador que pode mudar essa nossa condição de pecador é Jesus Cristo. Ele é que faz a ligação entre Deus e os homens. E quando a conversa torna-se íntima, torna-se pessoal, a mulher, então, ela coloca o quê? Barreiras teológicas e culturais. No versículo 19, a gente vê que ela reconhece que Jesus é um profeta. Ela diz, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Então, ela vê que ela não está falando com um homem qualquer. Ela está falando com alguém que tinha uma mensagem de Deus para a sua vida. E no versículo 21, Jesus diz, mulher, acredite no que digo. O chamado é para a mulher crer e nunca parar de crer. Aí ela diz, nossos pais adoravam neste monte. Ela está a se referir ao monte Gerizim, que é onde os samaritanos construíram ali um templo para a adoração. E os judeus dizem que deveriam adorar em Jerusalém. E nós sabemos que nesta época aqui havia essa briga, né? Onde que é que a gente tem que adorar? Gerizim, Jerusalém, né? O ódio entre judeu e samaritano estava no apogeu. E Jesus, ele então tornou claro para aquela mulher que o lugar de adoração não era importante, mas que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, eu posso adorar a Deus na minha casa, quando eu estou fazendo os meus afazeres domésticos, eu posso adorar ao Senhor aqui no templo, eu posso adorar o Senhor dentro de um ônibus, eu posso adorar o Senhor na faculdade, porque o nosso Deus, ele é espírito, e ele quer uma adoração de verdade, em espírito e em verdade. E a gente percebe no texto que esta mulher, ela tinha uma herança religiosa, mas a vida dela demonstrava que ela não conhecia Deus. Ela não conhecia Deus verdadeiramente, o Deus único e verdadeiro. E ela precisava, irmãos, daquele encontro para que a sua vida fosse transformada. E às vezes nós também estamos presos à religiosidade. Nós conhecemos as Escrituras, vivemos e não vivemos de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Nós somos apenas ouvintes e não praticamos a palavra de Deus. Mas não é esse conselho que Tiago, ele deixou lá para a gente. Em primeiro, na sua carta, né? No capítulo 1, versículo 22. Ele diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvinte. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus ela venha transformar a nossa vida. Isso é uma disciplina
espiritual. E essa disciplina espiritual, ela precisa ser praticada dia a dia. É orar, é meditar na palavra, é ter um tempo de qualidade com o Senhor. E quando a mulher disse a Jesus que o Messias vindouro explicaria essas coisas, ele viria e ele explicaria essas coisas, aí Jesus revela a ela a sua identidade. Ele diz para ela: eu sou. Eu que falo contigo. Deixa eu ver aqui no versículo 25. No versículo 25... Eu sei, respondeu a mulher, né, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. E nesse momento a mulher, ela percebeu que ela estava frente a frente com o Salvador do mundo, com o Messias prometido, com o Cristo. Jesus era aquele a quem o povo esperava desde o Antigo Testamento. Nós vimos que quando nossos pais pecaram, nossos primeiros pais pecaram, lá em Gênesis 3,15, já está ali a promessa do Salvador prometido, e a mulher conhecia essa promessa, e agora ela estava ali, frente a frente, com aquele que poderia mudar a sua vida, mudar a sua história, fazer com que ela vivesse tempos difíceis, mas com uma visão diferente, com a vida transformada. E neste momento, aí nós podemos ver aqui no texto, que os discípulos chegam, e a mulher creu que Jesus era verdadeiramente o Messias, e ela corre admirada até a cidade, para contar aos outros o que estava acontecendo. Ela encontrou um tesouro, e ela não guardou esse tesouro para si. Em Jesus, ela encontrou forças, ela perdeu o medo, ela esqueceu o preconceito e foi ter com aqueles que a desprezavam. E isso numa época, irmãos, em que a mulher, ela não tinha voz. Ela era como se deixada de lado. E no versículo 30, a gente vê aqui o fruto do trabalho daquela mulher. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Irmãos, esta mulher samaritana, ela foi instruída pelas palavras de Jesus, que transformou a sua vida, deu-lhe forças para enfrentar toda uma cidade que a desprezava, que a julgava, e a palavra de Deus, ela tem este poder ainda hoje, mas para isso nós precisamos buscar um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. E como que a gente busca esse relacionamento íntimo, pessoal com o Senhor? Eu tenho aprendido isso através dessa pandemia. O Senhor tem falado comigo através da oração, através da palavra. Às vezes eu deixo todos eles lá em casa e vou para o meu quarto. E ali é um tempo que eu tenho de busca, de conhecer ao Senhor, conforme Oséias fala lá em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Na NVI diz, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. E nós temos o Consolador. Jesus disse que Ele não nos deixaria órfão. Ele iria, mas Ele deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo. E o papel do Espírito Santo, meus irmãos, além de consolar, Ele nos ensina. Ele nos chama a atenção quando a gente está fazendo algo que não agrada a Deus. E Ele também nos faz lembrar todas as coisas que a gente lê na Palavra de Deus. E ao lermos a Palavra de Deus, a gente vai o quê? Nos fortalecendo, a gente vai tendo forças. E quando vem o dia mau, a gente não teme, pois a nossa vida está firmada na palavra, naquilo que a gente tem lido, naquilo que a gente crê. E existem tantas promessas na palavra de Deus, e tem uma que a gente sempre fala para as crianças, que é de Hebreus 13:5, a gente usa até as mãos, a gente diz, de maneira alguma deixarei você, a gente pede que ele, nesse dedo aqui, ele fale o nome dele, né? Mas isso é para a gente também. Quando a gente sente medo, quando a gente sente que a gente está sozinha, não temos ninguém, a gente pode lembrar
De maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É o Senhor falando com você. E Jesus, quando ele estava subindo ao céu, ele falou para os seus discípulos. Ele diz lá em Mateus 28, 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu lembro-me de uma lição que eu contei para as crianças, uma lição missionária, de uma menina chamada Arulai Tará. Essa menina, ela é uma indiana, e com 12 anos, ela tinha muitos questionamentos na sua mente. E os pais dela adoravam ao deus Shiva, e eles praticavam a religião hindu. É uma história verdadeira, tá, irmãos? E essa menina, ela foi evangelizada, ela conheceu o Senhor com 12 anos, porque ela tinha um questionamento. Ela queria saber quem era o maior de todos os deuses. E ela perguntava: Deus, responda-me, quem é o maior de todos os deuses? E, irmãos, ela um dia, ela foi até um poço buscar água para a sua família, e tinha uma reunião de cristãos, e nessa reunião estava aquela missionária Amy Carmichael, que estava na Índia, né, fazendo um trabalho de resgatando crianças para Deus. Então, as crianças que eram vendidas, que iam ser vendidas para os templos indianos, né, para serem abusadas, a Amy Carmichael foi usada por Deus para comprar. Ela chegava na frente, comprava aquelas crianças, e Estrela estava ali naquele poço, e de repente, quando ela pega a água, está indo para a sua casa, ela escuta um indiano falando assim: existe um Deus que é maior do que todos os deuses. E essa menina, ela leva um susto, porque era a pergunta que ela fazia para Deus. E aí, resumindo a história, que é grande, a gente conta em 3, 4 capítulos para criança, mas eu vou resumir aqui. Ela começa a frequentar uma classe de escola bíblica que ficava perto da sua casa. E ali ela tem um encontro com o Senhor Jesus, e Deus vai operando vários milagres, porque era necessário que Deus se manifestasse a ela daquela maneira. E aí um dia ela decide ir até a igreja, porque ela queria conhecer mais de Deus, e ela queria conversar com a missionária Amy Carmichael. E aí Amy Carmichael leva essa menina para a sua casa, e chegando lá, Amy Carmichael fala para ela da palavra de Deus, e ela lê Romanos 8. E ela fala aquele versículo, ela frisa bem aquele versículo de Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou fome, ou nudez? Enfim, ela lê aquele versículo para aquela menina, e ao chegar em casa, aquela menina é surpreendida pelos seus pais, e os pais querem que ela se curve ao Deus Shiva, quer que ela coloque cinzas na sua cabeça, e ela diz que ela não vai fazer isso. E aí ela é colocada dentro de um quarto, e ela fica presa dentro daquele quarto durante 1 semana. E o único livro que ela tinha era o Evangelho de Marcos, que foi dado a ela pelos missionários. E o pai tira o Evangelho de Marcos daquela menina. Irmãos, mas a palavra de Deus estava gravada na sua mente e no seu coração. E Estrela, ela lembra do versículo de Romanos 8, 35, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? E ela mesma respondia: ninguém vai me separar do amor de Cristo. Estrela, ela passou por muitas lutas, ela morreu no Senhor, ela foi uma missionária muito companheira de Amy Carmichael, mas ela tinha a palavra de Deus gravada no seu coração. E Deus deu-lhe forças para enfrentar cada um dos dias maus que ela viveu. E a vida em Cristo não é garantia de uma vida aqui nesta terra, sem problemas, sem dor, sem tristeza. A diferença está como você e eu, servos do Senhor, nós buscamos forças para enfrentarmos esses tempos difíceis. Jesus disse lá em João, está relatado, João 16, 33. O próprio Senhor dizendo isso para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
Eu venci o mundo. E eu quero finalizar essa minha palavra. Diante desta narrativa, desta história, eu quero fazer 3 aplicações, destacando o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Primeiro, ela encontrou forças em Deus. Será que nós, em tempos difíceis, podemos declarar, como o profeta Abacuque? Essa oração de Abacuque fala muito ao meu coração, e Abacuque escreveu a sua mensagem quando Judá estava para ser invadida pelo exército da Babilônia. E no capítulo 3, no finalzinho, depois de vários questionamentos que ele tem, ele aguarda a resposta de Deus, ele tem a resposta que não é favorável, porque ele não queria que seu povo fosse levado cativo para a Babilônia. Mas a gente sabe que foi a consequência do pecado, da desobediência. E Abacuque, então, ele escreve: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e no currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque, então, ele visualiza as possíveis perdas que ele e o seu povo podem ter, mas ele afirma que, sem levar em conta os resultados, ele vai se alegrar no Senhor, porque o Senhor de Abacuque é o Deus Todo-Poderoso, assim como é o nosso Deus. É o Deus que nos dá força. Em segundo lugar, aquela mulher, ela encontrou a paz com Deus, que está lá em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ela também desfrutava da paz de Deus que Paulo escreveu em Filipenses 4:7, que é a paz de Deus que excede a todo entendimento humano, a paz que o mundo não conhece, a paz que o mundo sem Cristo desconhece, mas é a paz de Deus que tem dado a mim e a você forças para enfrentarmos esse tempo difícil, esse tempo de horror que nós estamos vivendo, de perda, de luto. Mas é essa paz que invade o nosso coração e que tem feito a diferença na nossa vida. E terceiro lugar, esta mulher encontrou um novo propósito, testemunhando a transformação. Ela foi semear aquilo que ela recebeu. Ela não guardou para si. E isso tem acontecido conosco neste tempo. Será que, se não estivéssemos a viver uma pandemia, será que o evangelho estaria sendo tão propagado como ele está sendo hoje? Creio que não. Nós tivemos que nos reinventar, não é? Nós tivemos que começar a fazer aulas online, e com isso a gente vai alcançando várias pessoas que não podem estar aqui na igreja. E no início, meus irmãos, as pessoas foram atrás de Jesus por causa da experiência da mulher. Mas depois, isto já não foi mais necessário. Eu não li estes versículos, mas eu vou comentá-los. Porque cada um teve a sua experiência. E é impressionante que eles pedem que Jesus fique ali. E Jesus fica ali por 2 dias. Nos versículos 41 e 42. Eu vou ler na minha versão aqui, que diz: muitos creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Percebam que esta mulher, ela não espera a crise acabar para que ela fale de Jesus. Ela poderia simplesmente ouvir a mensagem de Jesus e ir embora para sua casa. Mas não, ela foi encarar toda uma cidade. O agir de Deus na vida daquela mulher fez com que ela tirasse o foco dos problemas.
recebeu a vida nova e foi proclamar as virtudes daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E no momento da dor, nos tempos difíceis em que nós estamos vivendo, onde nós temos buscado forças, precisamos dizer como Abacuque: o Senhor Deus é a minha força. Nossa força, ela vem do Senhor. Assim como aquela mulher, ela encontrou em Jesus a força para enfrentar os problemas do dia a dia, nós também precisamos buscar em Deus forças para enfrentarmos os tempos difíceis, o nosso dia a dia. Vocês acham que a perseguição àquela mulher terminou? Eu não sei. Provavelmente não. O texto, ele encerra aqui, não fala mais nada sobre ela, e o único que relata essa história é João, mas provavelmente a vida daquela mulher não foi fácil. A Bíblia, ela não nos garante dias fáceis, né? Ela não nos garante que teremos dias maravilhosos. Mas nós temos um Deus que nós podemos confiar, um Deus vivo e verdadeiro, e Ele batalha por nós, Ele guerreia as nossas guerras. E o encontro com Jesus fez toda a diferença na vida daquela mulher. Jesus, Ele mudou o seu interior, mas não mudou as circunstâncias. Mas atenção, eu não estou aqui afirmando que Jesus não possa mudar as circunstâncias. Ele pode, basta Ele querer. Mas existem ocasiões em nossa vida que Ele não muda as circunstâncias, mas Ele muda o nosso interior. Ele muda a nossa maneira de encarar as dificuldades, de enfrentar os problemas. E assim como o Senhor se encontrou com aquela mulher, que hoje seja o seu encontro com Ele, e que você receba a força que vem dEle, a paz que só Ele pode dar, e que a sua vida tenha um novo propósito, que você viva para a glória dEle, sem o medo, sem a vergonha e perdoado. Que Deus abençoe. Vamos orar. Paizinho querido, nós te louvamos pela Tua palavra. A Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Pai, muito obrigada, Senhor, porque em Ti nós temos força. No Senhor, Pai, nós podemos buscar a força necessária para enfrentarmos os problemas do nosso dia a dia. É no Senhor, Pai, como Abacuque falou, o Senhor é a minha força, que nós possamos também declarar que Tu és a nossa força, aquele que muda, Deus, o nosso interior, aquele que trabalha em nossa vida, Deus, para que possamos enfrentar os tempos difíceis que estamos vivendo. Não são fáceis, Senhor, temos sofrido perdas, temos, ó Deus, sofrido, ó Deus, com morte de pessoas queridas, mas nós sabemos, Deus, que Tu és aquele que tem nos sustentado. Tu tens sido, ó Pai, o nosso refúgio. Tu tens sido, ó Deus, o nosso consolo. Tu tens sido, ó Deus, aquele que tem nos carregado no colo, Pai, no momento em que nós não temos forças para caminharmos sozinhos. Ó Deus, que o Senhor venha trabalhar dia a dia no nosso interior, Pai. Assim como Tu trabalhaste na vida daquela mulher samaritana, e ela teve forças, Senhor, para enfrentar toda uma cidade que a desprezava, que a tratava, Deus, mal. Deus, mas através do encontro que ela teve contigo, ela teve a sua vida mudada. E isso já não importava para ela, Senhor. Deus, quando nós conhecemos ao Senhor, essas coisas ficam de lado em nossa vida, porque nós sabemos quem somos, nós sabemos para onde iremos. Ó Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, obrigada pela ministração que o Senhor começou a fazer no meu coração, e que o Senhor venha completar a obra no coração da Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a nossa irmã, louvado seja Deus, porque Deus ministrou aos nossos corações, e eu gostaria de chamar a secretária Tânia Zacarias, para que, em nome da União Feminina, pudesse entregar uma lembrança, e é o nosso carinho, tá? A Lília gostaria de estar aqui também, mas ela
pediu que nós fizéssemos, e em nome da União Feminina você vai receber uma lembrança, tá? Como para gratidão dos nossos corações. Da União Feminina, eu quero expressar o nosso carinho e dizer que você é uma mulher admirável. Eu sempre te admirei, continuaria te admirando por muito tempo, com certeza. E dizer que por trás da sua humildade, da sua amiguice, da sua serenidade, você nos contagia com essa sabedoria. Que Deus te abençoe, Graciane, e que te capacite cada vez mais nesse seu lindo ministério. Obrigada, querida. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Vamos colocar de pé? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro pode durar, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro pode durar, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Nós vamos agora, podem sentar, irmãos. Nós preparamos um vídeo com algumas situações aqui na igreja, onde a igreja estava reunida e as mulheres, né, especialmente. Nós vamos assistir esse vídeo e logo depois nós vamos convidar aos membros da diretoria da União Feminina que estejam presentes, que venham aqui. O pastor vai estar orando por todas as mulheres e encerrando assim a nossa programação, né? E a partir da palavra da Graciane, eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho, mas chamou muito a atenção logo no início, quando ela falou, né? A questão da religiosidade e a questão da vida cristã vivida. Então, é uma pergunta que eu deixo para cada uma de vocês, mulher, cada uma de nós, e também para os homens. Nós estamos sendo religiosos ou nós temos vivido como cristãos verdadeiros? Isso é muito importante que nós pensemos, né? E depois o pastor vai falar da programação também de hoje, né? Lembrando, né, pastor? Então, tá bom. Nós vamos, então, podem colocar aí o vídeo, tá? E depois a diretoria vem aqui, por favor. O 11 de julho é o Dia da Mulher Congregacional. São 77 anos de caminhada. A sua declaração de fé é a seguinte: cremos que a mulher é parte ativa na missão da igreja, está incluída no plano eterno de Deus. Cremos que Jesus restaurou a mulher espiritual, psicológica e socialmente, e que os dons também foram ministrados a ela, pois faz parte do sacerdócio real, conforme 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A nossa igreja tem a alegria de viver esta realidade ao longo da sua caminhada. Mulheres fortes e comprometidas com o reino, atuantes, frutíferas e dedicadas ao Senhor. Esposas de pastores, diaconisas, intercessoras, professoras, secretárias, tesoureiras, evangelistas, visitadoras, adoradoras e colaboradoras nos diversos setores da igreja e da sociedade em geral. Ao Senhor, toda honra e glória pela sua presença constante no trabalho realizado até aqui. Em nossa memória estão as que fazem parte dessa história e hoje gozam do descanso com o Senhor no lar celestial. Referimos-nos a todas que deixaram seu legado de companheirismo, dedicação, colaboração e testemunho do Evangelho, citando como mais recentes as ex-presidentes Ana Maria Amarante, Isa Pina Guimarães, Leila Silva Souza e a colaboradora Ana Lúcia Ornelas. Ao Senhor, a eterna gratidão pelas marcas do compromisso com a sua obra, por parte destas vidas e por todas que hoje estão na direção da Estoaf. Lília Tereza Santos Braga, Tânia Zacarias de Souza, Georgina Aragão Hollenberg, Solange Rodrigues de Souza e muitas outras que estão conosco como colaboradoras e já deram grandes contribuições em gestões anteriores. A cada uma das mulheres, o nosso carinho e a nossa oração para que caminhemos de mãos dadas, olhando para o alvo, o engrandecimento do reino de Cristo aqui na terra.
Muito bem, a nossa irmã Eliana pediu que eu chamasse aqui as pessoas que fazem parte da diretoria. Queria que as irmãs viessem aqui, que estão presentes, para nós podermos orar pela vida das irmãs e orar pelas irmãs no geral, né, pelo Ministério Feminino da Igreja. Na sexta-feira nós oramos aqui pela nossa irmã Joyce Clayton, né? Nós vamos continuar orando por essa missionária que serviu ao Senhor aqui no Brasil por muito tempo, está enferma, e nós vamos clamar a Deus também pela nossa irmã, em nome de Jesus. E também nos lembrando da nossa irmã Lília Braga, que gostaria muito de estar aqui, mas por conta das limitações da saúde, nós temos orado também pela saúde da irmã Lília, e nós vamos entregá-la no altar de Deus em nome de Jesus. Eu quero pedir toda a igreja a se colocar em pé nessa hora. Enquanto as irmãs estão chegando e nós vamos orar por elas, o nosso diácono Marcelo está lembrando aos irmãos que na próxima quinta-feira, às 20 horas, haverá um evangelismo noturno aqui no nosso bairro, com distribuição de alimento, com distribuição de cobertores, também de agasalhos. Se você tem agasalhos em bom estado na sua casa e puder trazer, quiser trazer até a quarta-feira, na quinta-feira haverá esse trabalho especial. Há muitas pessoas nesse tempo de frio, né, enfrentando aí essa adversidade, e nós vamos então, alguns irmãos, né, junto do Ministério Diaconal, alguns irmãos que trabalham na área de evangelismo, vão estar na quinta-feira fazendo essa distribuição. Nós pedimos à igreja que esteja orando por isso também, em nome de Jesus. Vamos orar então pela diretoria da União Feminina da igreja, agradecendo a Deus por essa oportunidade, por esse culto de adoração ao Senhor e de gratidão pelo Ministério Feminino da igreja, né? Que o Senhor continue abençoando em nome de Jesus. Deus e Pai, obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Deus que falou ao nosso coração, como Tu és o Deus que remove a vergonha, como Tu és o Deus que estabelece um novo tempo nas vidas, ó Pai. O Senhor reescreve a nossa história, Senhor. Nós cremos, Senhor, que se o Senhor não atravessasse aquela fronteira tão conturbada, tão difícil, aquela mulher morreria no pecado, Senhor. Mas o Senhor foi ao encontro dela, e como a Tua serva ministrou nessa manhã, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado por essas irmãs que compõem a diretoria, Pai, do Ministério Feminino da igreja, que o Senhor continue usando, abençoando, fortalecendo-as para a glória do Teu nome. Nos lembramos da irmã Lília mais uma vez e pedimos por sua saúde, Pai amado. Também intercedemos pela missionária Joyce Clayton, Senhor. Põe a Tua mão sobre ela e sobre a sua família, sobre a sua casa, repreendendo as enfermidades, ó Pai, e abençoando para a glória do Teu nome. Ó Deus, nós Te louvamos nessa manhã e pedimos, ó Pai, que a Tua boa mão permaneça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos chegando ao final desse culto de adoração. Louvo a Deus pela minha esposa, pela palavra que Deus colocou no seu coração para abençoar a igreja. Louvo a Deus pelas irmãs, pelo seu empenho, pelo seu trabalho. Que as irmãs de fato permaneçam firmes no Senhor. E os varões também que aí estão, os homens de coragem, né? Somos chamados a servir a Deus, que possamos estar empenhados aí no serviço do Senhor, né? Desde as crianças até os nossos anciãos, toda a igreja tem sido chamada a ser e fazer discípulos do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos usando para o louvor da sua glória. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo, o revestimento do poder do Espírito Santo, sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Boa semana, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Dia 11 de julho é o Dia da Mulher Congregacional. São 77 anos de caminhada. A sua declaração de fé é a seguinte: cremos que a mulher é parte ativa na missão da igreja, está incluída no plano eterno de Deus. Cremos que Jesus restaurou a mulher espiritual, psicológica e socialmente, e que os dons também foram ministrados a ela.
pois faz parte do sacerdócio real, conforme 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A nossa igreja tem a alegria de viver esta realidade ao longo da sua caminhada. Mulheres fortes e comprometidas com o reino, atuantes, frutíferas e dedicadas ao Senhor. Esposas de pastores, diaconisas, intercessoras, professoras, secretárias, tesoureiras, evangelistas, visitadoras, adoradoras e colaboradoras nos diversos setores da igreja e da sociedade em geral. Ao Senhor, toda honra e glória pela sua presença constante no trabalho realizado até aqui. Em nossa memória estão as que fazem parte dessa história e hoje gozam do descanso com o Senhor no lar celestial. Referimos-nos a todas que deixaram seu legado de companheirismo, dedicação, colaboração e testemunho do Evangelho, citando como mais recentes as ex-presidentes Ana Maria Amarante, Isa Pina Guimarães, Leila Silva Souza e a colaboradora Ana Lúcia Ornelas. Ao Senhor, a eterna gratidão pelas marcas do compromisso com a sua obra, por parte destas vidas e por todas que hoje estão na direção da Estoaf: Lília Tereza Santos Braga, Tânia Zacarias de Souza, Georgina Aragão Hollenberg, Solange Rodrigues de Souza e muitas outras que estão conosco como colaboradoras e já deram grandes contribuições em gestões anteriores. A cada uma das mulheres, o nosso carinho e a nossa oração para que caminhemos de mãos dadas, olhando para o alvo, o engrandecimento do reino de Cristo aqui na terra.